Muito obrigada, Diana Ramos. Chamamos agora ao palco para fazer a abertura institucional desta conferência Jorge Delgado, Secretário de Estado da Mobilidade Urbana. Bom dia. Muito bom dia a todos. Com muito gosto que participo hoje aqui convosco nesta sessão de abertura desta conferência e queria começar por vos cumprimentar a todos, na pessoa da Diana Ramos, diretora dos Negócios, a quem agradecemos muito o convite e dar os parabéns pela insistência na organização deste tipo de eventos e de conferências, na atribuição destes prémios, numa conferência recheada de intervenções muito relevantes, desde as intervenções do nosso keynote speaker, que, por certo, será muito entusiasmante e muito inspiradora. E pronto, obviamente que na área do ambiente e da sustentabilidade temos feito juntos, a sociedade civil e Estado, um progresso notável. E foi já há 6 anos que o Primeiro-Ministro António Costa assumiu em Marrakech o desafio de atingir em 2050 a neutralidade carbónica, ou seja, saldo zero em emissões de gases com efeito de estufa. Agora tudo isto é da ordem da normalidade, porém, há 6 anos, não faltava quem considerasse irrealista. Com o roteiro para a neutralidade carbónica foram definidos os fundamentos desse caminho e desbravaram-se obstáculos à aprovação de uma lei do clima. Foi assim possível perceber que as previsões de maior crescimento económico se concretizavam exatamente num plano de maior redução das emissões. Políticas ambientais ambiciosas, assentes no primado da transição para uma economia hipocarbónica, são as mais amigas do crescimento económico. Por isso, o ambiente é hoje o motor de desenvolvimento e impõe às políticas setoriais a integração de princípios de sustentabilidade. As questões do ambiente passaram a ser de todos, integrando o ADN de outras áreas governativas, também e muito graças às reivindicações dos movimentos cívicos. Deixou a periferia estar no centro da governação. Ambiente e sustentabilidade passaram a ocupar a posição central num projeto de futuro. O uso do nosso planeta, no qual seremos cada vez mais e em que, cada vez mais, um maior número de pessoas exigem bem-estar, a isso nos obriga. E essa é a marca do nosso futuro próximo. A este propósito, relembro a forma como o nosso plano de recuperação e resiliência foi construído, consagrando 38% da dotação total a objetivos de transição climática. É como uma comunidade que temos atingido os nossos marcos climáticos, usando políticas públicas que orientam as decisões neste sentido, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista do investimento. É a ação de cada um de nós ao escolher um transporte coletivo, um carro elétrico, um painel solar, a mudança para janelas mais eficientes ou a plantação de uma árvore autóctone em detrimento de outra, que nos permite progredir económica e ambientalmente. As estimativas da Agência Portuguesa do Ambiente para 2021, temos cá no Lacasta que poderia confirmar isto, mostram que reduzimos as nossas emissões de gases de estufa em 4,8% face ao ano anterior. Ou seja, no ano em que o nosso produto interno bruto cresceu 4,9%, diminuímos na mesma proporção os gases com efeito de estufa. Fica assim bem claro que para crescer economicamente não é preciso poluir. Temos é de agir com sentido de pertença de comunidade, inovação e responsabilidade ambiental. As prioridades da área governativa do ambiente estão alinhadas com estes compromissos assumidos há 6 anos. Ou seja, concorrem para que cumpramos o Acordo de Paris ou a Lei de Bases do Clima. Estão ainda obrigadas ao respeito pela Lei Europeia do Clima, aprovada durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, e pelos compromissos registados no programa do Governo aprovado na Assembleia da República a 8 de abril de 2022. É prioritário descarbonizar a economia, usando de forma eficiente os recursos e apostando na economia circular. Temos ainda de garantir a preservação da biodiversidade, valorizando o capital natural. No setor da água, queremos acelerar e desenvolver os projetos de reutilização de águas residuais, usando-as para fins não potáveis, nomeadamente na rega de culturas permanentes, no golfe, na limpeza urbana e na rega de zonas verdes. Este será, aliás, um caso exemplar da aplicação dos princípios da economia circular. No contexto da seca estrutural que vivemos, é essencial uma efetiva redução de perdas, sejam estas comerciais ou físicas, aumentando a eficiência hídrica dos sistemas de distribuição. No Algarve, com o recurso à dessalinização, teremos uma nova fonte de água,
equilíbrio económico e financeiro das operações de produção e distribuição de água, da fonte ao consumidor final, é sempre um objetivo. A água é também um recurso e, como tal, deve ser tratada. No Alentejo encontra-se em fase de finalização o Plano de Eficiência Hídrica, que nos indicará os caminhos a seguir e os investimentos a fazer. Embora já estejam em curso importantes projetos para reforçar a resiliência dos sistemas de abastecimento, através de interligações de barragens menos resilientes ao sistema do Alqueva. Para descarbonizarmos o setor energético e assegurarmos a nossa soberania, além dos 3 leilões para a produção de energia solar que já realizamos, preparamos um grande concurso para a instalação de parques eólicos offshore em águas profundas, para o qual apontamos uma potência de cerca de 10 gigawatts. A aposta na energia solar irá manter-se, simplificando-se procedimentos, sem comprometer a proteção ambiental. Esta energia verde será essencial para a produção de gases renováveis, de que Portugal poderá ser um exportador líquido por via marítima, a partir de Sines, ou por pipeline até ao centro da Europa. Nesta legislatura, vamos tudo fazer pela consagração desta infraestrutura essencial ao nosso país e à Europa. Mas descarbonizar tem outros significados. Por exemplo, significa também ter modos de mobilidade coletivos. A expansão das redes de metro é uma das nossas prioridades, estando já em curso as obras da construção da linha circular do metro de Lisboa e as obras de construção da linha rosa e do prolongamento da linha amarela no metro do Porto. Em breve, começará a construção do BRT da Boa Vista e serão lançados os concursos para o prolongamento da linha vermelha no metro de Lisboa e para a construção da linha Rubi do metro do Porto. Estão neste momento em curso, ou já comprometidos, 3,5 mil milhões de euros para a área da mobilidade. Destes, os mais expressivos respeitam à expansão das redes, que atingem 1,7 mil milhões de euros. Mas cerca de 1,2 mil milhões de euros foram comprometidos com os apoios tarifários, seja por via do PART, do Programa de Apoio à Redução Tarifária, desde 2019, seja por via dos apoios extraordinários às operações de transporte durante a pandemia, e foram muitos. Sem este grande esforço de financiamento, não teríamos assegurado a disponibilidade de transportes durante este período difícil e não teríamos baixado o preço dos passos mensais para 40 euros nas áreas metropolitanas. Com os fundos inscritos no PT 2030, alocaremos mais 871 milhões de euros em investimentos na mobilidade, essenciais para assegurar os projetos previstos para as nossas 2 áreas metropolitanas. Ou seja, em suma, desde 2015 até ao final desta década, serão investidos 4,3 mil milhões de euros na mobilidade, quase 2% do PIB nacional. A aposta num transporte público acessível e de qualidade, bem como na generalização dos veículos elétricos, progressivamente em modo partilhado e autónomo, e isto é importante, sem esquecer as formas de mobilidade ativa, como o uso da bicicleta, são fatores-chave para a sustentabilidade e descarbonização da mobilidade. Neste âmbito, recordo, por exemplo, quanto à mobilidade elétrica, além dos incentivos fiscais e monetários à aquisição de veículos, criou-se uma rede de postos de carregamento nacional, existindo já locais de carregamento em todos os 308 municípios do país. Temos uma rede de carregamento estruturada e universal, que se usa como quem usa um multibanco, reconhecida e elogiada em toda a Europa. Na mobilidade ativa, está em marcha a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2030, que permitirá uma redução de emissões de CO2 de 250 mil toneladas entre 2021 e 2030. Também já foi aprovada a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Pedonal, um conjunto de medidas destinadas a promover as deslocações a pé, afinal, o ato mais natural de nos movermos, assegurando que até 2030 haja um aumento de 35% na cota modal deste tipo de deslocações. Além do financiamento disponível no PT 2020, foram lançados avisos do Fundo Ambiental para desenvolver a Rede Nacional de Infraestruturas Cicláveis, no âmbito do programa Portugal Ciclável 2030. Estes asseguram um financiamento de cerca de 8 milhões de euros entre 2020 e 2021 para a construção de quase 90 km de ciclovias em 16 projetos intermunicipais. Incentivamos a intermobilidade entre transportes públicos e o modo ciclável, como a adaptação de veículos e instalação de equipamentos de estacionamento de bicicletas em estações e interfaces e junto a serviços públicos. Foram reforçados os incentivos do Fundo Ambiental à aquisição de veículos limpos, com destaque para os veículos de carga.
uma forma de estimular a descarbonização das frotas de logística urbana através da substituição da frota a combustão por bicicletas ou veículos ligeiros de mercadorias elétricos. Mas temos também de reforçar a capacidade de sumidouro, porque a nossa atuação não pode ser desenvolvida somente do lado das emissões. É nosso objetivo criar um mercado interno de carbono e biodiversidade para regular e titularizar os valores naturais do país e captar investimento destinado às zonas protegidas e florestais. Ao mesmo tempo, temos de mobilizar o setor privado e grandes grupos florestais para alargar a área de gestão da floresta e garantir mais capacidade de sumidouro de carbono. Falo-emos também através da classificação de áreas protegidas, em terra e no mar, para cumprirmos o objetivo que designamos por 30-30-30, 30% em terra, 30% no mar, até 2030. Reduzir de forma substancial a quantidade de resíduos que vão para aterro é uma tarefa exigente, mas decisiva. Temos de incorporar cada vez mais os princípios de economia circular na gestão de resíduos, aumentando a reciclagem de orgânicos, produzindo biogás e expandindo a rede de reciclagem de embalagens. Não nos faltam prioridades, assentes em projetos concretos, alguns já em curso, outros que lançaremos em breve. E são projetos que nos permitem continuar, coletivamente, a caminhada da descarbonização a que nos propusemos. Votos de uma belíssima conferência. Muito obrigado.